E aí galera, peguei essa imagem de um artigo. O artigo é mTOR no anabolismo e na doença. Essa imagem é muito interessante. Eu estou pegando uns artigos para mostrar algo diferente para vocês, uma abordagem diferente, mais aprofundada sobre esses temas. E aqui eu vou mostrar o que, ó. Primeiro, o que está de vermelho é o que reduziu e o que está em verde é o que aumentou, beleza? A cor verde aumentou e a vermelha reduziu, né? No começo aqui, ó, no hipotálamo, o que acontece numa pessoa normal, né? A sinalização da insulina. E o que acontece numa pessoa obesa ou que está em excesso de nutriente, né? Numa pessoa normal, aqui você tem a sinalização da insulina, ativando o mTORC1 através da via PI3K-AKT, a via clássica, né? Você tem a leptina, né, que causa saciedade. Você tem a leucina e estimulam aqui o S6K1, que inibe o NPY e o AGRP. Esses dois neurotransmissores estão envolvidos no quê? Está envolvido no aumento da fome, né? E você tem o que? Você tem uma diminuição da fome aqui, né? Setinha para baixo, diminuição da fome. No caso do obeso ou da pessoa que está em excesso de nutriente, você tem a sinalização da insulina, só que o excesso de nutriente da dieta diminuindo, né, através de um feedback negativo, essa sinalização da insulina, você tem um bloqueio da sinalização, né, da leptina. A leptina está aumentada, mas você tem um bloqueio da sinalização dela. E o que acontece? Você não consegue, né, ter saciedade. Então você aumenta esse NPI e esse AGRP, que está relacionado com a fome, com o aumento da fome. Assim você tem o que? Você tem o teu cérebro pedindo comida o tempo todo. O teu cérebro não consegue ter saciedade. E isso é um problema grave, que você fica um ciclo vicioso de comida, né? Então tá vendo que o problema no cérebro é um problema neurológico que vai ocasionar o que? O aumento da fome. Aí no tecido adiposo, o que acontece no tecido adiposo? Você tem a sinalização da insulina clássica de novo, ativando a KT, a energia, os nutrientes, né? Ativando a KT, ativando mTORC1 no tecido adiposo e ativando o PPR-alfa, né? Ou PPR-gama, que está relacionado com a adipogênese, ou seja, o crescimento do tecido adiposo, né? Normal, isso aqui é normal numa pessoa normal, e você tem a AKT ativando o GLUT4, né, que vai fazer a captação da glicose na membrana plasmática, né? As vesículas de GLUT4 vai fazer a captação da glicose. Aqui, já no obeso, olha o que você tem, ó. Você tem a insulina ativando a KT, ativando a mTOR, só que você tem um feedback negativo da própria insulina diminuindo, da própria mTORC1 diminuindo a insulina, diminuindo a captação de nutriente pela célula. Você tem as citocinas inflamatórias também aumentada, e ela diminui, né? Ela aumenta, quer dizer, a sinalização de mTORC1. Você pode ter estresse oxidativo relacionado com o aumento desse mTORC1. E você tem uma suprarregulação do PPR gama e uma suprarregulação da adipogênese. Ou seja, você tem muita gordura crescendo aí, muita gordura demais. E o que acontece? Acontece também que você não tem aquela sinalização do GLUT4 quando você tem na pessoa normal. Aqui está diminuindo. O GLUT4 é captação de glicose. Então esse mecanismo aqui é um mecanismo de feedback negativo. Feedback negativo é clássico, né, na fisiologia. O que é o feedback negativo? O produto final da sinalização vai inibir o começo dela mesma, entendeu? Então o mTOR aqui, ele vai inibir lá nos receptores de insulina, vai inibir o receptor de insulina, né? Não vai deixar o nutriente entrar. Por quê? Já está lotado de nutriente ali. Já tem muita coisa ali. Então é isso que acontece. No músculo, não deixa de ser diferente. Você tem a sinalização da insulina, ativando a KT, né? Ativando o mTORC1. O exercício aqui tem um ponto de interrogação, mas o exercício também ativa o mTORC1. Você tem as energias dos nutrientes, né? Ativando o mTORC1, e o mTORC1 fazendo a síntese proteica clássica, normal, e ganho de massa muscular. E o mTORC1 ele também participa do quê? Do metabolismo mitocondrial. O pessoal acha que é só o MPK, né? Só o MPK que
faz a biogênese mitocondrial através do PGC1-alfa, mas não. O mTORC1 também está relacionado com isso. Tanto que tem estudos mostrando que quando você tem o mTOR baixo, você tem disfunção mitocondrial. Você diminui sua capacidade mitocondrial quando você tem um mTOR muito baixo. Eu vou mostrar para vocês isso logo na frente. Então aqui você tem o que? Você tem o AKT inibindo o FOXO. O FOXO é um fator de transcrição relacionado com catabolismo proteico, e o FOXO está inibido porque o AKT está aumentado, né? E você tem a glicose entrando dentro da célula e a síntese de glicogênio tradicional do AKT aqui. Já no indivíduo obeso ou com excesso de nutriente, você tem o mesmo feedback negativo que tem aqui em cima, ó, o mTORC1 inibindo, né, a entrada de glicose, as citocinas inflamatórias, e aí você tem o que? Você tem uma diminuição da glicose e uma diminuição da síntese de glicogênio e um excesso do FOXO e catabolismo proteico, ou seja, o FOXO, aqui nesse caso, ele está suprarregulado e aumenta muito a atrofia muscular, porque ele é relacionado com a atrofia muscular. E os benefícios do mTOR da mitocôndria já não tem aqui nesse caso. Você está tendo o quê? Está tendo uma disfunção mitocondrial. A mitocôndria não está com eficiência para trabalhar. Entendeu? Nesse caso aqui, e você, mesmo tendo síntese proteica, aqui ó, mostrando, mesmo tendo síntese proteica, não quer dizer que vai ter um ganho de massa muscular igual teria no indivíduo normal. É bem diminuído aqui, ó, o ganho de massa muscular. Agora vamos para o fígado. Aqui no fígado você tem a insulina de novo, né? E o que ela faz? Ela faz a ativação do AKT, do mTORC1, né? Aí o mTORC1, ele vai fazer o que? Ele vai fazer, ele pode estimular SREBP. O SREBP1 está relacionado com a lipogênese. O SREBP1 ele vai fazer o que? Ele vai criar, né? Ele é um fator de transcrição que ele vai transcrever, por exemplo, o aumento da HMG-CoA redutase, que é a enzima responsável, uma enzima-chave, né? Responsável pela síntese de lipídios. E então ele vai promover a lipogênese. Está um ponto de interrogação aqui, mas o excesso de mTORC1 promove a lipogênese. Em indivíduos normais aqui, ó, indivíduos normais, uma lipogênese não acentuada, ok? E aqui você tem o mTORC1 aumentando essa proteína que diminui o PPR-alfa. O PPR-alfa é responsável por queima de gordura, né, no fígado. O PPR-alfa é muito importante. Então você tem aqui uma via normal, tranquila, no fígado, que acontece quando uma pessoa se alimenta e tem capacidade de metabolizar esses nutrientes. Já o que acontece quando a pessoa é obesa ou tem excesso de nutriente? Você tem a insulina aqui, beleza? Ela ativou a AKT, ativou o mTOR. O mTOR inibiu a insulina de entrar. As citocinas ativando o mTOR, né? Energias e nutrientes. E você tem o que? Se você inibiu a insulina de entrar no fígado, você tem aqui, ó, uma hiperglicemia. Hiperglicemia junto com o que? Junto com o FOXO que faz a gliconeogênese. Aqui, né? Aqui o FOXO fazia o que? O catabolismo proteico no músculo. Lá no fígado, o FOXO ele faz a gliconeogênese, que é o que? É fazer glicose a partir de aminoácidos, a partir de lactato, né? Então aqui, o que ele fez? Ó, ele quebrou a proteína aqui no músculo e jogou essa proteína lá pro fígado para fazer o quê? Para fazer glicose. Então você aumenta a hiperglicemia no sangue e aumenta a hiperlipidemia. Ou seja, SRBP lá em cima, lipogênese lá em cima, muito ácido graxo na corrente sanguínea, muita glicose na corrente sanguínea. Olha só a bagunça que você está fazendo. Olha só o que está acontecendo com o teu corpo. Então, aqui você tem nas células beta pancreáticas, né? Você tem a insulina ativando a AKT, ativando mTOR, energias e nutrientes ativando mTOR, ativando o que? Proliferação celular, né? As células beta para secretar insulina. Tradicional, por quê? Você tem uma hiperglicemia lá, você vai secretar, né, a insulina através das células beta pancreáticas para essa insulina ir lá e como uma chave molecular, igual diz o meu amigo Cassiano, e vai abrir, né, a célula, vai deixar a célula aberta para poder o quê? Para poder entrar glicose dentro dela. Então, o que acontece? Acontece isso no indivíduo normal. Agora, uma pessoa que está obesa, que
tá com um monte de nutriente. A hiperglicemia dela tá lá em cima, ó, lembra? Ó, o fígado e tal. Hiperglicemia lá em cima, hiperlipidemia lá em cima. Você tenta fazer a sinalização da insulina, mas não vai. A sinalização da insulina, ela não é tão eficiente. Então o que acontece? Acontece uma inibição aqui, tá vendo? O excesso de mTOR-C1 inibindo aqui, e você não consegue o quê? Não consegue ter um aumento da secreção de insulina tão eficiente quanto você tinha antes. Mesmo assim, mas não é só diabetes tipo 1 que é dependente de insulina? Não. Mesmo tendo diabetes tipo 2 ou uma resistência à insulina, né, que é aqui, ó, progressão da diabetes tipo 2 e o excesso de apoptose, né? Apoptose do quê? Apoptose das células beta. Então aqui, você reduziu a quantidade de células beta. Reduziu. Você não tem tantas células beta quanto você tinha no indivíduo normal. Então a secreção da insulina vai ser dificultada, entendeu? E logo a entrada de nutriente também vai ser dificultada, né, nesse caso. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês entenderam, né, tiver alguma dúvida pode deixar aí no vídeo. E até mais.